gravação, tá? Bom, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês, em primeiro lugar, né? Já vejo que a gente tem 7 alunos presentes. Seria bom que todos estivessem, mas a gente, como está gravando, eles terão a oportunidade de assistir a posteriori. Hoje a gente vai fechar o capítulo 2. Na aula passada a gente retomou o capítulo 2. Hoje eu acredito que a gente tem condições de concluí-lo, né, de fazer as observações que eu julguei interessantes, importantes a respeito desse capítulo de número 2, cujo título é uma pergunta: não é a religião uma ilusão? A gente já começou a conversar a respeito dessa crítica, mostrando todo um mundo, um contexto que a gente chama de modernidade, marcado pelo racionalismo, marcado pela ideia de que a ciência traria todas as respostas. Como Deus não é um objeto científico, logo ele não pode ser cientificamente provado. Os críticos acham que, portanto, ele não existe. Seria, portanto, uma ilusão e, consequentemente, a religião uma ilusão. Nós começamos a dialogar com vocês a respeito do Evangelho, da singularidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que, diferentemente de todas as religiões, não é apenas o Evangelho não é apenas um composto de rituais e cerimônias que são típicos das religiões, como forma do homem querer agradar a Deus, querer se aproximar de Deus. O Evangelho, diferentemente, portanto, das religiões, e o cristianismo, para ser autêntico, precisa ser evangélico, no sentido mais etimológico do termo, mostra que Deus é quem vai buscar o homem, é que tem uma boa notícia para o homem, e não é meramente o homem com seus ritos, cerimônias, práticas, boas obras, etc., tentando agradar a Deus, mas é Deus se revelando ao homem. A revelação de Deus é muito interessante. Deus se revela de várias formas. Primeiro, ele se revela na criação. A natureza é um elemento da revelação de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ressalta, inclusive, que esta revelação torna o homem indesculpável diante de Deus, na medida em que os seus atributos são demonstrados pelas coisas criadas e o homem vira as costas para Deus, prefere adorar a criatura do que o Criador. Deus se revela na história, progressivamente na história de Israel. Foi uma forma que Deus encontrou de ir entrando na história. Ele vai se revelando aos profetas, aos escritores do Antigo Testamento, por meio de visões, por meio de sonhos, por meio de situações miraculosas. É Deus se revelando. Deus se revela, segundo Romanos capítulo 2, também na consciência humana. Então todos são indesculpáveis, não é só o povo de Deus que tem a revelação que o povo de Deus recebe é uma revelação mais específica, mais robusta, mas todo o gênero humano recebe a revelação por meio de sua consciência, a consciência do certo e do errado. E as duas especiais revelações de Deus é a palavra dele e Jesus Cristo. Então, a gente dialogou um pouco sobre isso nos encontros anteriores a respeito desse capítulo 2, mostrando a diferença entre as demais religiões e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando que as críticas que surgem desconsideram, não levam em conta, são contra mesmo a ideia de revelação, como se Deus não pudesse se revelar. Nós, ao contrário, entendemos que a gente só conhece a Deus porque ele se revelou, senão isso não seria possível nenhum conhecimento de Deus.
A modernidade cria um racionalismo que afasta cada vez mais o homem de Deus, daí a crítica que a crença em Deus seria ilusória, seria uma ilusão, seria fruto de uma projeção humana, de uma fraqueza humana. Então, essa é a crítica que a gente encontra, né, no capítulo 2 e que a gente está estudando para tentar compreendê-la e de alguma forma rebatê-la também. Deus como uma ilusão. Isso é uma crítica racionalista. Veja, a fé cristã ela não é racionalista, mas eu posso dizer asseguradamente que ela é racional. Percebe a diferença? Uma coisa é o racionalismo, outra coisa é a racionalidade. O cristianismo não advoga a tese de uma crença irracional. Né? É contra uma visão de mundo racionalista, mas não racional. Essa é uma diferença sutil, mas bem importante. O racionalismo é a cosmovisão que entende que tudo o que pode ser conhecido pelo homem acontece única e exclusivamente por meio da razão. Esse é o racionalismo. Fora da razão, não poderia haver conhecimento algum. Nós entendemos que a Bíblia, o cristianismo, o evangelho, leva em conta a razão humana, a racionalidade, a lógica humana, mas não se limita a isso, pois não é uma crença racionalista, tem seus pressupostos de fé, tem seus passos de fé que precisam ser dados. Essa ideia de Deus como uma ilusão é fruto, portanto, do cientificismo e do materialismo, que ganharam força, sobretudo no século XIX. O cientificismo é a ideia de que a ciência ela será capaz de trazer todas as respostas. Fora da ciência não haveria conhecimento possível e dentro da ciência tudo seria possível, inclusive fazendo com que um homem pudesse descartar Deus da sua vida definitivamente. O materialismo, por sua vez, é essa visão de mundo que tem a ver, obviamente, com o cientificismo, que se destaca por descartar a transcendência, por descartar a divindade e acreditar apenas naquilo que é visível, que é tangível, que é material. Nessa crítica de Deus como uma ilusão, a gente percebe, e aí já vai alguns pontos da nossa argumentação, uma absolutização da ciência e uma absolutização da razão. Quando a gente fala em absolutização, no sentido de que a sociedade, o mundo em geral, coloca a ciência num pedestal tal, inatingível e absoluto, ou a razão também, do mesmo jeito. Absolutiza-se esse elemento, ou a ciência ou a razão, como se elas por si só fossem suficientes, fossem completas, fossem totalizantes para trazer as explicações que o homem precisa. A gente precisa entender que a razão é parte do ser humano. O ser humano não se limita ao seu aspecto racional, ao seu aspecto cognitivo, da inteligência, da racionalidade. Isso é muito importante. A gente também usa, como cristão, na nossa fé, a razão. Mas a razão não é tudo, é parte. O homem é uma integralidade que envolve a razão, mas também envolve, por exemplo, os sentimentos, as emoções, outros elementos que nos compõem como ser humano. Então, essa ideia de Deus como ilusão é muito mais resultado dessa ideia de absolutizar a ciência, de absolutizar a razão. E aí, não se reconhece, os críticos não reconhecem o escopo da ciência. Queridos, como eu disse, eu estou vendo os meus slides aqui.
Não sei como é que vocês estão aí, a reação de vocês, qual é, né? Mas se vocês quiserem falar, por favor, me dá um feedback aí. É sempre bom a gente ouvir que alguém está nos ouvindo e vendo, né? Vai todo mundo for embora, eu estou aqui falando para ninguém, né? Então dá uns retornos aí para mim enquanto eu não volto à minha tela. Já que você Estamos deu aqui. já que você abriu esse parênteses aí, Toninho, quem Beleza. quiser, a irmã da guia está pedindo a palavra também. Mas quem quiser ver. Quem quiser ver na sua tela, pelo menos no celular, né? Quer ver o slide todo na tela, ele dá 2 toques no slide, que ele fica só o slide na nossa tela, né? Quem está com o celular. Eu achei muito interessante. Fica A bem minha visível pergunta a tela. era, a minha pergunta era essa, Marcos, se tem condição de ver o slide na tela total. Ah, tá. Tá. Deu certo. Olha. Marconi é o nosso assessor para assuntos tecnológicos. É muito bom. Irmã da guia, quer falar? Seu microfone está desligado, Dagui. Depois fala. Depois? Tá certo. Ok, eu voltei aqui para ver vocês. Só complementando a informação do Marconi, Tony, se quiser voltar, é só dar 2 toques e volta normal. E volta, exatamente. 2 toques abre, 2 toques volta. Eu estou aqui no notebook. Obrigado, Irã. No notebook eu acho que é mais fácil isso, né? No celular tem outros recursos. Bom, então essa crítica que é dado, né, que é feita com relação a Deus, como se fosse uma ilusão, ela não reconhece o escopo da ciência. Isto é, escopo, né? Eu utilizei essa palavra meio que estranha, talvez, para alguns. Os limites. Ela não reconhece os limites da ciência, não reconhece os propósitos da ciência, o projeto científico, a metodologia científica. Na verdade, reconhece mais como absolutiza a ciência, acaba achando que fora da ciência não haveria conhecimento possível. Ora, a ciência tem uma metodologia, a ciência tem um propósito. Só é científico aquilo que se enquadra dentro do objeto científico, passível de experimento, passível de teste, passível de algo, vamos dizer assim, no laboratório. Ora, a figura de Deus não cabe num laboratório, isso é óbvio. Né? Então, toda essa crítica surge dentro dessa perspectiva racionalista que absolutiza a ciência, que absolutiza a razão, não reconhecendo que tanto a ciência como a razão são partes de um todo maior. Né? E aí é uma crítica que acaba fechando os olhos para o próprio propósito, projeto e proposta e escopo, né, que a gente está falando, os limites da ciência e do que é científico. Acho que eu estou sendo meio tedioso, viu? O Mandaguia está quase dormindo aqui. A senhora está com o microfone desligado, tá? Quando quiser falar, bota esse microfone aí para a gente lhe ouvir. Eu estou brincando com a senhora e estou fazendo leitura labial para lhe entender também, viu? Muito bem, eu estou só brincando que é para dar uma acordada em todo mundo. Pega alguém como bode expiatório para dar uma acordada em todo mundo. Eu peguei a senhora dessa vez, viu? Próxima vez eu pego a irmã Vilma para a gente brincar aqui. Então, alguns lembretes a gente pode apresentar diante dessa discussão que a gente está trazendo. As descobertas científicas também são grandes saltos no escuro do desconhecido. A ciência lança mão de hipóteses e de tentativas e erros. Então, ciência não se faz
nos seus primórdios? Com certezas. A ciência vai buscar a certeza, mas antes de alcançá-la, ela vai tateando no escuro. Ela vai sugerindo possibilidades. Ela vai levantando hipóteses. E é na tentativa, no erro, no acerto, no fazer de novo, no confirmar, no reafirmar ou no não confirmar, que um dia a ciência vai chegar a algum resultado. Outra coisa que é bom lembrar é que há uma nítida contribuição histórica da teologia para a consolidação da ciência moderna. Então, nós podemos nos orgulhar, vamos dizer, nesse sentido, de que a ciência moderna também foi beneficiada com algum aspecto associado à visão cristã de mundo. Veja essa citação de um historiador da ciência chamado Stanley Jack. Ele diz assim: a investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num criador pessoal, racional, realmente impregnou toda uma cultura a partir dos séculos da Idade Média Alta. Essa foi a fé que forneceu uma dose suficiente de crédito na racionalidade do universo, confiança no progresso e valorização do método qualitativo, todos eles ingredientes indispensáveis da investigação científica. A ciência moderna, aquela que começa a se desenrolar, sobretudo a partir do século XVI, com o Renascimento e por aí vai, a reforma está nesse contexto também, ela se desenvolve, sobretudo, a partir da perspectiva de compreensão de que o universo ele é racional, ele vivencia uma harmonia e ele tem leis específicas que o regem. Essa compreensão do universo regido por leis harmoniosamente concebidas tem a ver com a noção de criação que Deus proporcionou ao universo, com harmonia, com racionalidade, com uma arquitetura inteligente ali por trás. Então, a condução do pensamento humano ao longo da história também teológica, a compreensão teológica de mundo também contribuiu para o desenvolvimento da ciência que a gente chama de ciência moderna. Fora o fato de que as universidades, por exemplo, nascem a partir da igreja, a partir do final da Idade Média, a partir da igreja. A igreja é a criadora das universidades no modelo que vão acontecer hoje. E depois do advento do protestantismo, as universidades mais famosas do mundo hoje, Harvard, Cambridge, Oxford, muitas delas foram construídas por protestantes, com a perspectiva e o lema de Deus estar na condução de todo o processo. Com o passar do tempo, é lógico que houve uma secularização, Deus foi meio que expulso, vamos dizer assim, em muitas dessas instituições. Outra coisa que a gente pode argumentar contra esse pensamento de dizer que a religião é uma religião, ou que Deus é uma... Aliás, a religião é uma ilusão e de que Deus também seria uma ilusão, é que essa ideia é soberba. Há uma arrogância nessa crítica. Por exemplo, a ciência não comprova a existência de Deus, porque Deus não é objeto científico. Também não comprova a sua inexistência. Afirmar que ele é uma ilusão, portanto, não é uma tese científica, é uma especulação. Se é para brincar de especulação, estamos num terreno de liberdade, de crer ou não crer em Deus. Então, afirmar que Deus é uma ilusão é, primeiro, uma pretensão de dominar a verdade. Dominar a verdade sobre um ser que transcende o universo. Segundo, insistir que Deus é uma projeção do ser humano porque se sente fraco e precisa de um pai protetor, é se colocar numa posição de superioridade moral, emocional, intelectual. Não, eu sou mais inteligente, não preciso de Deus, você é mais fraco da cabeça, precisa. Então isso também é soberba, é arrogância intelectual.
E não é científico, né? E nada disso é científico. Dizer que a religião é uma ilusão, dizer que Deus é uma ilusão, nada disso é científico, se é que a gente vai brincar de argumento e contra-argumento. Não ver a Deus não implica necessariamente que ele não existe. Ninguém nunca viu a Deus, certo? Mas isso não é prova de que ele não existe. É prova de que ninguém viu a Deus, mas não é prova de que ele não existe. Tá? Então, são elementos que a gente joga para fortalecer a apologética, né? Já que o nosso curso é de apologética. A crença em Deus, portanto, ela não é irracional, ela não se limita à racionalidade, por outro lado, ela é suprarracional. Isso significa que é uma crença que não despreza a razão, leva em conta a razão, mas vai além dela. Tá? Então, não é irracionalidade. Não é mera racionalidade também. É algo que utiliza-se também da razão, mas parte dela ou considera um pouco dela e vai mais além. Isso justifica a citação que tem no início do capítulo 2, do Philip Johnson. Para a razão ser um guia confiável, tem de basear-se em algo mais essencial que a lógica e oferecer uma base sólida para chegar à verdadeira conclusão sobre os fins. A razão instrumental não basta. É por isso que o temor do Senhor não é o princípio da superstição, e sim o princípio da sabedoria. A razão, para ser confiável, plena, ela teria que ir além da lógica, ela tem que ir além da lógica. Só a lógica filosófica, matemática, ela não vai dar todos os elementos da racionalidade. Faz parte. Né? São elementos que compõem uma cosmovisão racional. A razão instrumental, o uso da razão para especular, para deduzir, para argumentar, etc., ela não é suficiente, ela não é completa. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é o princípio da superstição. A crença em Deus, no cristianismo, enfatizando isso aqui, né? Muita gente pode dizer que crê em Deus, mas não segue a religião cristã, meio confuso, mas a sociedade está aí dizendo isso. A crença em Deus está diretamente ligada à figura de Jesus. É o Evangelho. A gente não pode perder isso de vista. Se a gente minimizar o cristianismo ao seu aspecto eclesiástico, ao seu aspecto de igreja, que é importante, sem dúvida, né? A gente vai deixar o cristianismo igual às demais religiões. Vai ser o cristianismo uma religião como outra qualquer. A gente já viu que tem diferença, tem revelação na jogada, tem Jesus Cristo na jogada. Né? Jesus é o próprio Evangelho, né? É a própria boa notícia de Deus. O Evangelho não é uma ilusão, porque a realidade de Jesus é inequívoca. Jesus não foi uma ilusão. Jesus realmente existiu. E aí as provas são inúmeras. Né? Até quando os críticos falavam mal de Jesus, zombavam de Jesus, eles estavam dando suporte à crença, ou à verdade, melhor dizendo, da existência de Jesus. Então, o Evangelho, portanto, não é uma ilusão. Tem um barulho aqui, tá grande, vocês devem estar ouvindo, né? É caminhão, é ônibus, é cachorro, é caminhão do lixo, é confusão, viu? Ainda tem uma buzininha para acenar aqui pra gente. Eu esperei ele passar para continuar a fala e não interromper o raciocínio. Então o Evangelho não é uma ilusão, porque Jesus é histórico. Jesus realmente existiu. Então veja, dizer que nós estamos diante de uma ilusão é desconsiderar a própria historicidade
do Cristo, inclusive do Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, vai dizer que havia mais de 500 pessoas que testemunharam o Cristo ressurreto. E muitas daquelas pessoas, segundo palavras do apóstolo Paulo, ainda estavam vivas no momento em que ele estava redigindo. É como se ele dissesse: vocês querem, né? Querem prova? Pergunte aí, ó. Pergunte a essas pessoas que estavam lá. Muitas delas ainda estão vivas, podem confirmar a ressurreição de Jesus Cristo. Os racionalistas, por outro lado, eles vão se esforçar para negar a existência de Jesus. Então, é uma forma de dizer que Jesus, é uma forma de tentar, né, minar a crença em Deus, negando a existência de Jesus. Essa é a mais maluca de todas as teses. Muitos ateus, inclusive, reconhecem que Jesus existiu, né? Não reconhecem a divindade de Jesus, mas reconhecem a sua existência. Alguns outros racionalistas se esforçam para admitir sua existência, mas não admitir o que ele fez. Como se dissesse: não, Jesus existiu, mas dizer que ele transformou água em vinho, aí já é, né? Já é outra coisa. Alguns admitem sua existência, admitem alguns de seus feitos, mas não a totalidade do que o Novo Testamento assevera, assegura que ele fez. No máximo, alguns racionalistas reconhecem que ele foi um mestre da moral, da bondade, um espírito de luz, espírito iluminado, um sábio, um rabino, papapá, ppp, mas não filho de Deus. Olha o quanto isso é sutil. Você pode ouvir isso em alguma situação. Não, Jesus foi um homem admirável, inigualável até, sábio, bondoso, amoroso. Admiro demais. Entretanto, não se dobra para reconhecer Jesus como Filho de Deus. E aqui é o nó da questão, né? É o X da questão. Porque é o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, é a fé em Jesus como Filho de Deus que promove, segundo a Bíblia, a salvação. Jesus, pelo que ensinou, pelo que ele disse sobre ele mesmo, pelos sinais e maravilhas que ele realizou, pela ressurreição que aconteceu, não nos deixou outra opção a não ser reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Gosto muito da ironia crítica e apologética do C.S. Lewis, quando ele diz: olha, pelo que Jesus falou, pelo que ele disse sobre ele mesmo, ou a gente reconhece que ele era Deus, ou a gente reconhece que ele era maluco. Não tinha noção nenhuma do que dizia. Porque pelo que ele disse, pela contundência e significado do que ele falou, não tem sentido. Jesus disse que era o pão da vida, Jesus disse que era a porta, Jesus disse que era a ressurreição e a vida. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que só se chega a Deus por meio dele. Isso não tem sentido ser dito por qualquer pessoa. Então, ou ele estava fora de si, ou ele estava maluco, ou ele era bobo, ou ele realmente era o que era. Era o que disse ser. Você imagina um homem chegar e dizer: eu e o Pai somos um. Então, Jesus não dá outra opção. Ou você reconhece a força do que ele disse, o significado, ou você vai diminuir a figura dele. Então, entendemos que Jesus realmente era Deus, né? Ninguém que caminhou com Jesus, inclusive os seus críticos, chegavam para dizer que ele estava fora de si, que ele era ruim da cabeça, que nada disso.
Todos eles reconheciam, inclusive os críticos reconheciam. Ele fala com autoridade. Né? Ele fala com autoridade. Muitos o chamavam de mestre, muitos o reconheciam como rabi, etc. A correta compreensão de quem Jesus é nos mostra o Pai. Por isso que os críticos querem descaracterizar Jesus. Para resolver os problemas, os contemporâneos de Jesus o mataram. É mais fácil, portanto, matar a figura de Jesus para livrar-se das implicações da sua palavra. Os racionalistas acham, portanto, mais fácil matar os de antigamente, fisicamente. Os de todos os tempos, simbolicamente, descaracterizando quem foi Jesus. É típico do ser humano eliminar o que não pode controlar ou explicar. A resposta apologética que o apóstolo João traz é prática. Isso aqui eu achei interessante. Ontem eu mandei uma mensagem para vocês no grupo, sugerindo a leitura de 1 João, capítulo 4, versículos 9 a 19. Porque é o texto que está sendo trabalhado pelo autor do livro da gente. E eu confesso a vocês que eu fiquei, por muito tempo, intrigado com a escolha desse texto. Um curso de apologética é um curso que tem uma perspectiva muito teórica, de falar de filosofia, de racionalismo, né, de teorias, etc, etc. E o autor, o pastor Israel Belo de Azevedo, coloca nesse capítulo esse fragmento da primeira carta do apóstolo João. Eu li, reli, li de novo, né? A gente já vem discutindo esse capítulo já há um tempo. Eu entrei pouco no capítulo, né? Na aula passada eu entrei assim nas 2 primeiras páginas, mais ou menos. Mas hoje eu precisava me debruçar sobre o restante do capítulo, que é baseado nesse fragmento da carta de João, capítulo 4, 9 a 19. Eu coloquei o 7 aí, mas é do 9 ao 19. E aí eu comecei a compreender que no caso do apóstolo João, a preocupação dele não é teórica, não é racionalizante, não é racionalista tampouco. Então, João não está preocupado em levantar uma argumentação filosófica. Aliás, essa não é a preocupação bíblica, de levantar respostas meramente filosóficas, meramente racionais a respeito da defesa da fé. Não prescinde da razão, né? Não descarta a razão, mas vai mais além. A resposta que João dá, apologética, é prática. Ele está dizendo, olha, ninguém viu a Deus. É João que está falando isso, não é mais o crítico do século XIX. É o apóstolo João. Está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Qual a solução para isso? Ele diz, tem um detalhe. A gente vai perceber Deus, conhecê-lo, experimentá-lo por meio do amor. O amor de Deus que se expressa sobretudo em Jesus Cristo nos mostra o Pai. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Então, o caminho da apologética que João traz para a gente é o caminho da demonstração prática do amor de Deus. É por meio dessa demonstração prática que Deus poderá ser visto na sociedade. Me parece que essa é a defesa, é o caminho que o apóstolo João faz uso na sua, vamos chamar aqui, argumentação, né? A argumentação joanina. Eu coloquei alguns pontos nesse texto que vocês devem ter lido
de ontem para hoje ou em outras ocasiões, um texto já bem conhecido também. Primeiro, João reconhece que ninguém jamais viu a Deus. Aí eu coloquei aqui, olha, a Bíblia já sabia disso, tá vendo? Os críticos que estão dizendo que Deus é uma ilusão lá no século XIX, no século XX, ou hoje no século XXI, né, estão achando que estão dizendo que descobriram a roda, né, da crítica teológica. O João já disse isso, não, ninguém viu a Deus. A Bíblia já sabia disso. A melhor resposta ao fato de ninguém ter visto a Deus precisa ser prática. É a linha de raciocínio do apóstolo João. Deus só pode ser provado vivencialmente. Teoricamente, cientificamente, não vai muito longe. Deus só pode ser provado de forma experimental, vivencial. E é por isso que ele cria a igreja. Né? A igreja é a comunidade que demonstra o amor de Deus, ou anuncia o amor de Deus na figura do Senhor Jesus Cristo. Né? O próprio João, agora no seu evangelho, disse que seremos conhecidos pela sociedade pelo amor. Não serão, portanto, com argumentos que Deus se revelará entre nós, mas pelo amor. Há algo em nós, portanto, que aponta para Deus, e é uma singularidade cristã, amar uns aos outros, inclusive os inimigos. Gente, parece que a gente normalizou tanto o discurso sobre o amor que acha que ele é naturalizado. Ou seja, sempre existiu dessa forma. Não, o importante é o amor, né? O povo diz isso na televisão o tempo todo, né? Não, o importante é o amor, o amor, o amor. Como se o amor nascesse naturalmente do sentimento humano. Até é a tradição judaico-cristã e, sobretudo, o evangelho que mostra um amor diferenciado, que é o amor de Deus, que é o amor incondicional. Então, as sociedades pagãs lidam com vingança, lidam com morte. Para o inimigo é morte, tchau e bênção. Não tem boquinha, não. O Evangelho diz, tem que amar o inimigo. Então, até em termos de conceituação, a ideia de amor se consolida no Evangelho, se consolida em Jesus Cristo. Esse é o caminho que o apóstolo João coloca na sua linha de raciocínio. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É como se ele estivesse dizendo, olha, esse negócio de amar uns aos outros, de nos amar juntos, essa coisa só é possível porque há um modelo de amor que antecede tudo isso. O amor é decorrência do amor, com letra maiúscula, né? Que nos amou primeiro. Essa é a argumentação que o apóstolo João está utilizando. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sem esse amor inicial de Deus, nós não conheceríamos o amor. A partir do instante em que a gente exerce o amor, portanto, a gente está mostrando Deus. A gente está revelando Deus. Sabemos que permanecemos em Deus por causa do Espírito. É outro trecho que na passagem bíblica está apontado aí para a gente. O Espírito é que nos garante a permanência no amor de Deus. Na maior expressão de amor, que foi Jesus, nós vemos o Pai, nós vemos que o Pai enviou o Filho. Então essa é a linha de argumentação do apóstolo João. É no amor de Deus, na figura de Jesus Cristo, que o Pai é demonstrado. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então veja, aquela crítica lá do início do capítulo da gente, das primeiras aulas, que dizia que o homem procurava criar Deus por causa dos seus medos, e é o medo que faz o homem projetar a figura de Deus, de um pai protetor. O apóstolo João está dizendo, olha, essa relação com Deus lança fora o medo.
Então não é o medo que, que faz a existência de Deus. Né? É o amor. O amor lança então fora o medo, quando se conhece o amor verdadeiro de Deus. O relacionamento com Deus pode ser patológico. Realmente, tem cristãos sofrendo, tem lideranças abusando dos seus liderados, pressionando, apresentando um Deus diferenciado da Bíblia, né? Promovendo a existência de comunidades cristãs doentes, de pessoas doentes, porque o relacionamento com Deus é cheio de medo, é cheio de culpa, é cheio de pressão. Mas o apóstolo João está dizendo, olha, se o relacionamento com Deus é baseado no amor, esse relacionamento é saudável, não é ilusório, é real e não é fruto do medo ou da fraqueza humana. Afinal de contas, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Meus queridos irmãos e amigos, eram essas as minhas considerações, né, a partir da leitura do capítulo 2 do nosso manual de apologética. Esse material eu mando para vocês no grupo, tá? Coloco um PDFzinho e deixo à disposição de vocês sem problema nenhum, ok? E agora estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, contribuição, dúvida, etc. e tal. Tem um recursozinho aqui, não sei se vocês viram no programa, que é levante a mão, né? Tem uns 3 pontinhos aí, você pode levantar a mão. Agora você pode abrir o microfone e falar também. Que bom que a Lilian está conosco hoje novamente, né? Esteve na segunda passada. A irmã Vilma teve dificuldade de entrar, mas parece que esse programa ajudou dessa vez, não foi? E a gente colocou, tá gravando ainda aqui, né? Depois eu disponibilizo a gravação no grupo também. Bom, fico à disposição de vocês para alguma pergunta. Não consigo escutar Toninho. Olha, não estou escutando ninguém agora. Tá todo mundo calado, Marcos. Não, que eu estava falando, estava feliz com a presença de Lilian, que ela, né, não participou dos primeiros encontros, mas segunda participou, hoje participou. Irmã Vilma não conseguiu segunda, mas hoje conseguiu. Mandaguia estava segunda com a gente, está hoje aqui novamente. Neemias e Gerson estão sempre presentes. Marconi está viajando segunda. Enfim. Estou só enrolando enquanto vocês formulam a pergunta, né? Segunda eu vou viajar novamente. Mas vai ficar gravado, Marconi. Amém. Se você não puder assistir de onde estiver, vai ficar gravado. A gente vai para o capítulo 3, até que enfim. Querido, se não tem pergunta, eu tenho Como sempre, parabéns, uma aula muito bem explicada e enfiada, facilita muito a compreensão. E eu também gosto muito. Não gosta de quê, Marconi? Eu pelo menos gosto muito da sua aula, do seu jeito, do ritmo, né? Eu dormi bem que só hoje. Irmãos, pelo que eu estou vendo, ninguém quer perguntar nada. Quer fazer uma contribuição, um comentário, enfim. Dagui ia perguntar alguma coisa, não foi lá no início? Tem que ensinar a Dagui a abrir o microfone, senão a gente não escuta ela aqui. Bota o dedo aí no meio da tela, Dagui, e liga esse microfone.
Eu só entendi a última palavra, né? Que foi maravilhosa. Porque o microfone de Daguia está desligado. Eu acho que ela não conseguiu ligar para falar aqui conosco. Não sei se eu tenho a opção de ligar aqui para ela. Tenho não. Acho que você tem só de dar o mute. É. Aqui parece que nesse programa nem o mute eu tenho a opção disso. Bem democrático. É. Ô, rapaz, Daguia tá falando bastante, mas ela tá com o microfone desligado. Aí a gente não consegue ouvi-la. Pede ajuda aí, Daguia. Alguém de casa. Toca. É o microfone, o ícone do microfone fica de lado aos 3 pontinhos. Quando toca na tela. Ok. Bom, queridos, acho que então a gente pode... Toninho, eu só quero agradecer a oportunidade de lhe ouvir, foi muito bom. E eu estou muito admirada, né? Porque eu consegui entrar, eu estou me achando, Que bom. A emoção é tão grande que a gente não consegue conversar muito, né? Mas eu estou muito satisfeita, a aula foi excelente, tirou as minhas dúvidas com relação ao que eu pensava. Você é excelente, professor. Valeu. Vocês E são os muito amigos que estão amáveis. aí, foi um prazer revê-los, irmãos. A gente está morrendo de saudade de vocês. É demais, viu, esse corona. Não aguento mais. É verdade. Estou ficando cansada, É verdade. Pois tá bom. Foi uma bênção. Muito obrigada. Boa noite para vocês todos. Amém. Vacina. Guia, Senhora. acerta aí, Daguia. Liga esse microfone, Daguia, para falar com a Daguia agora gente. desligou até a câmera. Foi-se embora. Boa noite. Boa noite, irmão Também, Vitor. boa noite, quer desejar boa noite, a graça e a paz para todos. Até a próxima. Esse aí é crente, viu, Toninho? A graça e a paz para todos. Não disse só boa noite, não. Então, Desculpa aí, meu irmão Marconi. Você é crente mesmo. em respeito a isso, vamos terminar orando. Né? Tá bom, é bom. Vamos orar, queridos, e finalizar nosso encontro. Senhor Deus, muito obrigado por esse instante em que a gente esteve aqui juntos, Pai, para falar um pouquinho da fé cristã, dos desafios que muitas vezes surgem contra a nossa fé em Ti. Fortalece a nossa fé em Ti. Fortalece o Teu amor, a compreensão de que em Jesus Tu se fizeste presente entre nós, nos dando vida, nos dando liberdade, nos dando esperança. Muito obrigado, portanto, por Jesus. Ele é a razão da gente estar por aqui. Muito obrigado por esse dia, pelos irmãos que aqui estão. Sim, Santo. Senhor, Obrigado. protegendo de cada um deles, a família, a saúde. Te pedimos uma Obrigado, noite de professor paz Toninho. na Tua presença, Senhor. Obrigado Amém. por esse ministério em que os irmãos estão envolvidos para aprender um pouco mais da defesa da fé. Não é tão fácil, não é tão simples, mas a simples demonstração de interesse mostra o comprometimento dos irmãos com a tua causa, Senhor, com o teu reino. Muito Amém. obrigado por esse dia. Espere-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Grande abraço aí para todos. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos.